Olá, alunos do sétimo ano. Estou aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Renata e hoje vamos dar início à semana 5 do PET 2. Na semana 5, a gente vai iniciar falando sobre frações. Frações e como comparar frações. Vocês já aprenderam frações lá no sexto ano, no quinto ano também, né? Começou a aprender frações. Então, o que é uma fração? Fração, gente, é uma parte de um inteiro, de um todo, é um pedaço de um todo, certo? Por exemplo, se eu comprei um chocolate, eu não comi ele inteiro, eu comi um pedaço dele. Então, quer dizer que eu comi uma parte dele, né? Que eu comi uma fração dele. Então, fração é a parte de um inteiro. Por exemplo, se eu tenho uma pizza, né? Eu compro uma pizza, eu não como a pizza inteira, eu comi um pedaço da pizza. Então quer dizer que eu comi uma fração da pizza, certo? Numa prova de matemática de 10 questões, você acertou 7 questões. Você não acertou a prova toda, então falo que você acertou uma fração da prova, né? Então isso que é uma fração. Fração significa uma parte de um inteiro. Então, em diversas situações, precisamos representar um pedaço, uma parte de um todo. Para isso, usamos os números no formato fracionário. Observe a situação a seguir. Suponhamos que um garçom tenha de dividir igualmente uma pizza entre 8 pessoas. Assim sendo, a pizza toda é um inteiro, e cada uma das 8 partes em que ficar dividida será representada pelo número fracionário. Aqui a gente tem um desenho aqui de uma pizza. Essa pizza ela está inteira, não é? Ela está dividida em 8 pedaços, só que nenhum pedaço foi comido ainda. Então a gente tem a pizza inteira. Quando o número inteiro, a gente também pode representar em forma de fração. Como que a gente representa o número inteiro em forma de fração? Embaixo vai ficar o número de partes que a pizza foi dividida, que é o 8, né? O número que fica embaixo a gente chama de denominador. O denominador ele indica o total de pedaços em que foi dividido. Então, o total de pedaços em que a pizza foi dividida aqui foi em 8 pedaços, que é o total, certo? Como essa pizza é uma pizza inteira, como que eu vou representar o numerador? O numerador, quando o número é inteiro, ele é igual ao denominador. Então, se o denominador é 8, o numerador também vai ser 8. Por quê? Porque é um número inteiro, tá? Toda vez que a gente está representando um número inteiro em forma de fração, o numerador é igual ao denominador, tá? Então, o que fica em cima, a gente chama de numerador, tá? Então, por que aqui o numerador ele é igual ao denominador? Porque nós temos a pizza inteira, estou representando o inteiro da pizza, tá? Por que é um inteiro? Porque essa pizza foi dividida em 8 pedaços e ainda não foi comido nenhum pedaço. Tem a pizza inteira aqui. Agora aqui nesse desenho de baixo, nessa figura aqui de baixo, você já viu que foi pegar, que um pedaço aqui está em branco. Isso quer dizer o quê? Que esse pedaço foi comido, né? Então, se eu quero representar a fração que foi comida da pizza, então embaixo a gente coloca o denominador. O que é o denominador? É o total de pedaços que a pizza foi dividida. Então, ela foi dividida em quantos pedaços? Em 8 pedaços. Então, embaixo vai ficar 8, que é o denominador que indica o total de pedaços que a pizza foi dividida. E em cima, eu quero representar a fração que representa a parte que foi comida. Desses 8 pedaços, quantos pedaços foi comido? 1. Então, em cima, o numerador vai ser o 1, tá? Que eu quero a fração que foi comida, tá? Então, o numerador vai ser 1, certo? Opa. Então, eu tenho aqui 1/8. Então, 1/8 é o quê? É a fração da pizza que foi comida, que dividiu a pizza em 8 pedaços e desses 8 pedaços foram comidos um pedaço, foi comido um pedaço, certo?
Agora, suponha que foram comidos 3 pedaços dos 8 da pizza da foto. Aqui, ó, essa foto aqui, ela foi a mesma pizza, ela foi dividida em 8 pedaços iguais. Desses 8 pedaços, quantos que foram comidos? 1, 2, 3. Esses 3 pedaços que estão em branco, essas 3 partes que estão em branco, foram comidas. Então, para escrever a fração que foi comida, embaixo eu coloco o total de pedaços que foi dividido. Então, ela foi dividida em quantos pedaços? Em 8 pedaços. E em cima, que é o numerador, eu vou colocar o número de pedaços que foi comido, que eu quero a fração que foi comido. Quantos pedaços que foi comido? 3. 3 pedaços. Então, a fração da pizza que foi comida é 3 oitavos. 3 oitavos que a gente lê, tá? Então, eu leio 3 oitavos. Aqui, o número que fica em cima a gente chama de numerador. E o que fica embaixo eu chamo de denominador. O denominador é o total de partes que a pizza foi comida, né? Foi comida não, foi dividida. O denominador é o total de partes que a pizza foi dividida. Então, ela foi dividida em 8 partes. E o numerador é o que está pedindo aqui. Foram comidos 3 pedaços. Então, eu quero o número que foi comido. Foi comido 3 oitavos. E o que sobrou? Qual que é a fração da pizza que sobrou? Ó, fração da pizza que sobrou. Então, olha, a pizza não foi dividida em 8 pedaços? Então, o 8 vai ser o denominador, que é o número que fica embaixo. Desses 8 pedaços, eu quero a fração da pizza que sobrou. Então, sobraram quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, não é? Então, sobraram 5 pedaços. Então, o 5 vai ser o numerador, que é o número que fica em cima, não é? Então, qual que é a fração da pizza que sobrou? 5 oitavos, né? Quer dizer o quê? Que de 8 pedaços sobraram 5, certo? Então, esse 3 oitavos é a fração da pizza que foi comida. E a fração da pizza que sobrou, 5 oitavos, porque sobraram 5 pedaços. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Agora, vamos analisar 4 contextos diferentes em que podemos relacionar o conteúdo de frações através de exemplos resolvidos. Então, a principal ideia de fração é a ideia da parte de um todo, né? Que eu falei para vocês. Toda fração representa uma parte de um inteiro, né? De um todo. Então, Ronise gosta muito de chocolate. Em um sábado, resolveu fazer um bolo retangular de cenoura com cobertura de chocolate. Em seguida, dividiu o bolo em 5 pedaços e levou para seu amigo Lucas 3 pedaços, 3 desses pedaços. A fração e o desenho representativo dessa situação são... Então, aqui está o desenho representando a situação. O bolo foi dividido em 5 pedaços e desses 5 pedaços ele levou 3 pedaços para o seu amigo Lucas. Você viu que ele foi dividido em 5 pedaços iguais, tá? Iguais. Então, toda fração, quando eu estou dividindo em partes iguais. Então, qual que é a fração que ele levou para seu amigo Lucas? Olha, o denominador, que é o que fica embaixo, vou aumentar aqui para vocês enxergarem. O denominador, que é o que fica embaixo, ele representa o total de pedaços e que foi dividido. Então, o número que eu vou colocar embaixo aqui vai ser o 5. Por quê? Porque o bolo foi dividido em 5 pedaços iguais, certo? Desses 5 pedaços, quantos pedaços que ele levou para o seu amigo? Olha, o pedaço que ele levou para o seu amigo está colorido aqui, ó. 1, 2, 3. Então, 3. Então, o 3 vai ser o numerador, que é o que fica em cima, tá? Então, o 3 aqui vai ser o numerador, que é o número que fica em cima da fração. Então, eu tenho a fração 3 quintos. 3 quintos é a fração do bolo que ele deu para seu amigo, certo? Porque de 5 pedaços, ele deu quantos para o amigo dele? 3.
né? Então, o denominador, que é o que fica embaixo, representa o total de pedaços em que foi dividido. E o numerador, o que fica em cima, é o total de pedaços aqui que ele deu para o seu amigo Lucas, certo? Agora, outra ideia que fração dá também é a ideia de quociente. O que é quociente, gente? Quociente é o resultado da divisão, né? Então, toda fração, ela representa uma divisão. Quando ele pegou o bolo e dividiu em 5 partes iguais, 5 pedaços iguais, e deu 3 pedaços para um amigo dele, o que ele está fazendo? Ele está dividindo, não é? Toda vez que eu divido em partes iguais, eu estou realizando uma divisão, que eu reparto, se eu pego o bolo, divido ele em pedaços iguais, eu estou realizando uma divisão. Então, toda fração ela dá uma ideia de divisão, é uma ideia de divisão. Então, em uma viagem para Ouro Preto, Gabriel levou 8 pacotes de salgadinhos para comer ao longo dos 4 dias de sua estadia. Se ele comeu a mesma quantia de pacotes por dia e não sobrou nenhum pacote ao final do 4º dia, podemos afirmar que essa quantidade foi igual a... Então, olha, se ele comeu a mesma quantidade de pacotes por dia, eu quero saber quantos pacotes que ele comeu por dia, né? Ele não levou 8 pacotes e ficou lá 4 dias? Ele comeu a mesma quantidade todo dia. No final do 4º dia já não tinha mais nada, não tinha sobrado nenhum. Então, para eu saber quantos pacotes que ele comeu por dia, já que ele comeu a mesma quantidade todos os dias, eu vou pegar os 8 pacotes e vou dividir pelo número de dias que ele ficou lá. Então, 8 dividido por 4. 8 dividido por 4, gente, ele pode ser representado em forma de fração. 8 sobre 4. Esse tracinho de fração, ele representa uma divisão, tá? Quando eu estou dividindo, eu posso representar pelo traço de fração ou posso representar por aqueles 2 pontinhos da divisão, tá? Então, toda fração representa uma divisão. Então, vou dividir 8 por 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, isso quer dizer o quê? Que cada dia, todo dia, ele comeu 2 pacotes de salgadinhos, certo? Agora, vamos a outra ideia de fração, a ideia de razão. Razão é uma fração que tem como objetivo comparar grandezas. Por exemplo, em uma turma, uma professora perguntou aos seus 29 alunos se já tinham lido o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ela obteve o seguinte resultado: 17 já leram e 12 não leram. Portanto, a razão entre o número de alunos que já leram o livro e o total de alunos nessa ordem é igual a... Então, a razão entre o número de alunos que já leram o livro e o total de alunos nessa ordem. Então, embaixo eu vou colocar o total de alunos, tá? O total de alunos é quanto? 29. Eu quero a razão do número de alunos que já leram o livro e o total de alunos. Desses 29 alunos, quantos que já leram? 17. Então, essa é a razão. 17 que a gente lê. 17 está para 29. Toda razão a gente lê assim, ó, 17 está para 29, tá? Agora, se eu pedisse a razão dos que já leram, dos que não leram o livro e o total de alunos, aí dos que não leram seria 12 sobre 29. 12 está para 29, certo? Só que pediram a razão dos que já leram. Então, são 17 que já leram, certo? Agora, outra ideia que a fração dá é a ideia de parte de uma quantidade, certo? Então, toda vez que eu tenho parte de uma quantidade, a fração de uma quantidade, tá? Por exemplo, se eu falo, eu gasto 1/3 do meu salário com alimentação. Então, quer dizer, eu gasto uma parte da quantidade do meu salário com alimentação. Então, como que a gente faz para fazer essa conta? Então, a turma do 7º ano é formada por 42 alunos e 2/7 deles já estão aprovados. 2/7 de quanto? De 42, não é? Não me deu o número de alunos que estão aprovados, me deu a fração de alunos que já estão aprovados. Então, para encontrar o número de alunos aprovados, basta calcular 2/7 de 42, porque são 2/7
2/7 deles. Deles quantos? De 42, do total de alunos, né? Então, para achar 2/7 de 42, o que a gente faz? Lembre-se que para calcular uma fração de uma quantidade, lembremos que o D significa multiplicado por. Então, toda vez que eu vou achar 2/7, a fração de uma quantidade, eu estou realizando uma multiplicação. Por exemplo, olha, vou escrever aqui 2/7 de 42. 2/7 de 42 é o mesmo que 2/7 vezes 42. É o mesmo que 2/7 vezes 42, certo? Então, toda vez que eu quero a fração de uma quantidade, eu vou multiplicar. Então, 2/7 vezes 42. Quando eu estou multiplicando fração, gente, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Como aqui o 42 ele é um número inteiro, né? Então, é como se tivesse um 1 aqui no denominador, né? Todo número inteiro é como se tivesse um 1 no denominador. Agora, vamos multiplicar 2 vezes 42, 84. E multiplico agora 7 vezes 1. Passo o traço de fração, 7 vezes 1, 7. Esse traço de fração, ele indica uma divisão, né? Lembra que a gente viu? Toda fração indica uma divisão. Então, agora eu vou dividir 84 por 7 para saber. 84, eu vou dividir por 7. Quando eu vou dividir 84 por 7, primeiro eu vou pegar o 8 e vou ver se o 8 dá para dividir por 7. 8 dá para dividir por 7? Dá, porque o 8 é maior que 7, então ele dá. Então, eu vou colocar uma vírgulazinha aqui, mostrando que eu estou pegando o 8, e vou dividir 8 por 7. Qual o número que eu multiplico por 7 que vai dar 8 ou próximo do 8? O 1, né? Porque o 2 vai passar, ó, 2 vezes 7, 14, então vai passar. Então, 1 vezes 7, 7. Coloco o 7 aqui embaixo do 8 e vou subtrair. Passo o traço para subtrair. E vou subtrair 8 menos 7. 8 tira 7, sobra 1. Agora, tem algarismo para descer? Tem, olha, tem o 4, né? Que eu não usei ele ainda, né? Vou colocar o 4 aqui de vermelho para mostrar que eu estou descendo ele, estou usando ele, não posso usar ele mais. Descendo o 4, ele formou que número com o resto? 14. 14 dividido por 7. Qual o número que eu multiplico por 7 que dá 14 ou próximo do 14? O 2. 2 vezes 7, 14. Então, coloca o resultado da multiplicação de 2 vezes 7 aqui, embaixo do 14. Passo o traço para subtrair. 14 menos 14, 0. Tem mais algarismo para descer? Não, olha, o 4 eu já desci, não tem mais outro. Então, quando eu peguei 84 dividido por 7, deu quanto? 12. Isso significa o quê? Que 2/7 de 42 é igual a 12, não é? 2/7 de 42 não são números de alunos que já estão aprovados? Então, quantos alunos já estão aprovados? 12 alunos. Então, coloca a resposta. 12 alunos já estão aprovados, certo? Então, quando eu dividi 84 por 7, deu igual a 12, tá? Isso significa que 12 alunos já estão aprovados, porque 2/7 de 42 são números de alunos que já estão aprovados, tá? Então, toda vez que eu vou achar a fração de uma quantidade, eu multiplico. Agora, aprendendo a comparar e ordenar frações. O que fazer? Frações com numeradores iguais. Quando a gente tem frações com numeradores iguais, quando duas frações possuem o mesmo numerador, a maior é a que tem o menor denominador.
A maior é o que tem um menor denominador. Olha, eu vou explicar para vocês. Por exemplo, eu tenho 1/4 e 1/5, certo? O numerador é igual, não é? Ó, aqui o numerador é 1, aqui o numerador também é 1. Quando os numeradores são iguais e os denominadores são diferentes, a maior é o que tem um menor denominador. Qual que tem o menor denominador? 1/4, né? Que o denominador é 4 e o outro é 5, então o menor é esse. Então, 1/4 é maior que 1/5. Agora, eu vou explicar para vocês por que 1/4 é maior que 1/5. A gente aprendeu a regrinha, que quando os numeradores são iguais e os denominadores são diferentes, a maior é que tem o menor denominador. Só que vamos fazer o desenho para vocês entenderem por que a maior é que tem o menor denominador. 1/4. Quando eu vou fazer o desenho de 1/4, o denominador não é 4? O denominador ele indica o total de partes em que foi dividido. Então, suponhamos que isso aqui é uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate ela foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, porque o denominador aqui é 4. O denominador ele indica o total de partes que foi dividida. Dessas 4 partes, quantas partes que eu comi? Uma, né? Então, esse colorido aqui indica a parte que eu comi, que é 1, tá? Agora, vamos representar 1/5 em forma de desenho. Essa mesma barra de chocolate, do mesmo tamanho aqui, ela foi dividida em 5 partes iguais. Por que 5? Porque o denominador aqui é 5. E o denominador, ele indica o número de partes, o total de partes em que foi dividido. Então, foi dividido em 5 partes. Dessas 5 partes, quantas partes que eu comi? 1. Então, qual que comeu mais? O de cima ou de baixo? O de cima aqui, olha, né? Olha, comparando o tamanho da parte colorida, qual que é maior? Não é essa? Então, essa daqui não representa 1/4, né? Então, quer dizer que 1/4 é maior do que 1/5. Então, eu vou escrever para vocês aqui. Essa fração do desenho de cima é 1/4. 1/4. E a fração do desenho de baixo é 1/5. 1. E 1/5. Certo? Então, olhando no desenho, dá para ver melhor qual que é maior. Qual que é maior? Qual que tem o pedaço maior que eu comi? Não foi esse daqui, que é o colorido, que está maior do que esse? Então, 1/4 é maior do que 1/5, certo? Então, eu fiz o desenho só para mostrar para vocês entenderem melhor. Mas, para não fazer o desenho toda hora, então vocês vão ver, olha, quando eu tenho duas frações com numeradores iguais, os denominadores diferentes, a maior é que tem um menor denominador. Porque o denominador não indica o número de partes que foi dividido. Quanto menor o número de partes que eu dividi, maior vai ser o tamanho, não vai, de cada pedaço? Não é? Quanto menor eu dividir, maior vai ser o tamanho que vai me sobrar, não é? Então, por isso, quanto menor o denominador, quando os numeradores são iguais, maior é a fração, tá? Quando os numeradores são iguais. Agora, vamos ver frações com denominadores iguais. Os denominadores iguais, a maior fração é a que tem o maior numerador, né? Por quê? Porque aqui, olha, o denominador não é o número de partes que eu dividi. Se eu dividir 9 partes, comi 7. Aqui eu dividi em 9 partes também. Comi 8. Qual que é maior? Maior é o 8, não é? Então, 8 nonos. Aqui, vendo o desenho aqui, olha, 7 nonos representado aqui no desenho. Como o denominador é 7, o denominador é o total de partes em que foi... o denominador é 9, desculpa. Como o denominador é 9,
O denominador é o total de partes em que foi dividido. Então, foi dividido em 9 partes. Dessas 9 partes, quantas que eu comi? 7. Certo? Agora, embaixo está o denominador, também é 9. Foi dividido em 9 partes iguais. Dessas 9 partes, quanto que eu comi? 8, que é a parte colorida. Qual que é a maior? Maior de baixo, que é 8 nonos, certo? Então, quando os denominadores são iguais, a fração maior é a que tem o maior numerador. No caso aqui, o 8 nonos é maior do que 7 nonos. Então, aqui a gente lê 7 nonos menor que 8 nonos. Agora, quando as frações têm numeradores e denominadores diferentes, nenhum é igual. Vamos ver. Vamos comparar as seguintes frações: 2 terços, 3 quartos e 4 quintos. Primeira coisa para a gente comparar frações com numeradores e denominadores diferentes, a primeira coisa eu vou ter que igualar os denominadores. Como que eu igualo os denominadores? Tirando o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, vou tirar o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 5. Vamos fazer aqui. Lembra como que a gente faz para achar o mínimo múltiplo comum? 3, 4 e 5. Para achar o mínimo múltiplo comum, a gente vai fatorar eles em números primos, decompõe números primos. Então, eu passo o traço vertical aqui e vou dividir eles pelos números primos. Sempre começando pelo menor número primo. Qual que é o menor número primo que a gente tem? É o 2, né? Vamos ver se algum deles dá para dividir por 2. 3, 4 e 5. O 4 é divisível por 2, não é? Porque ele é par, então eu coloco o 2 aqui. O 3 não é divisível por 2, então eu repito 3, 4 dividido por 2 dá 2. O 5 não é divisível por 2, então eu repito 5. Vamos ver se algum deles ainda é divisível por 2. A gente tem 3, 2 e 5 agora. O 2 é divisível por 2, não é? Então, eu vou colocar o 2 aqui, depois do traço vertical e vou fazer a divisão. O 3, se eu dividir 3 por 2, não vai dar uma divisão exata. Por quê? Porque o 3 é um número ímpar e só é divisível por 2 quando o número é par. Então, eu vou repetir o 3, aí 2 é divisível por 2 porque o 2 é par. Então, 2 dividido por 2 dá 1. O 5 não é divisível por 2 porque ele é ímpar. Se eu for dividir o 5 por 2, vai sobrar resto. Então, eu vou repetir o 5. Agora, eu tenho 3, 1 e 5. Nenhum deles é divisível por 2. Então, eu vou tentar pelo próximo número primo depois do 2. Qual que é o próximo primo depois do 2? É o 3. 3 é divisível por 3, não é? Então, eu coloco 3 aqui e vou dividir. 3 dividido por 3 dá 1. Repito 1. E o 5 não é divisível por 3, então repito 5. Agora eu tenho 1 e 5. O 5 é um número primo, então ele só é divisível por ele mesmo. Então, 5 é divisível por 5. Então, coloco 5 aqui, repito 1, e 5 dividido por 5 dá 1. Quando eu tenho tudo 1 aqui, acabou a fatoração. E agora a gente vai multiplicar os divisores primos aqui que a gente dividiu. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Opa. Então, o mínimo múltiplo comum vai dar 60, certo? Então, o 60 vai ser um novo denominador, tá? Então, a fração 2 terços, nessa fração aqui, ó, 2 terços. Nessa fração 2 terços, o denominador que era 3, agora ele não vai ser 3 mais. Opa. O denominador que era 3, agora ele não vai ser 3, agora ele vai ser 60, porque o mínimo múltiplo comum que a gente achou dos denominadores deu 60. Então, agora, embaixo eu vou ter o 60. Porque o mínimo múltiplo comum, ele vai ser o novo denominador de todas essas frações.
tá? Tirar esse traço. Então, olha, o mínimo deu 60. Então, ele vai ser o denominador, o 60 vai ser o denominador de todas essas frações. Então, o denominador da fração 2/3 vai ser 60 agora. Se o denominador aqui mudou, o numerador também vai mudar, certo? Não posso continuar com o mesmo numerador se o denominador alterou. Porque quando eu estou achando o mínimo múltiplo comum, eu estou transformando em denominadores iguais, as 3 frações. Só que quero transformar elas em frações equivalentes, em frações iguais. Então, se o denominador mudou, o numerador também vai ser outro. Como que eu faço para achar qual número que eu vou colocar aqui em cima, o novo numerador? Para achar o novo numerador, eu pego o novo denominador, que é 60, divido pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 2, 40. Então, o novo numerador vai ser 40. Então, a fração que ficou agora ficou 40 60avos, tá? A gente lê 40 60avos, tá? Então, sempre eu pego, divido pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Agora, então, essa fração 2/3, ela é igual à fração 40 60avos. Agora, eu vou pegar a segunda fração, 3/4. Fazer a mesma coisa. 3/4. Vamos ver qual fração que ela ficou agora, igual a fração equivalente dela. O denominador também vai ser o mesmo, vai ser o 60, né? Porque quando eu estou achando o mínimo múltiplo comum dos denominadores, eu estou achando o mesmo denominador para todas. Então, o denominador é 60. Para saber qual número que vai ficar em cima agora, no numerador, eu vou pegar o 60, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 3, 45. Então, 45 60avos, certo? Então, essa fração 3/4, ela é igual a 45 60avos. Opa! Agora, eu vou pegar outra fração. Não. Qual que é a outra fração aqui? 4/5. Né? São as frações que a gente está comparando. 4/5. Então, a fração 4/5, eu vou fazer a mesma coisa também que eu fiz nas outras. O novo denominador dela agora vai ser 60, porque 60 foi o mínimo múltiplo comum que a gente achou. 60. Para achar o numerador, o que fica em cima, porque agora eu não vou poder colocar o 4 mais, porque se o de baixo mudou, o de cima também vai mudar. Para achar um novo numerador, a gente vai pegar o denominador, que é o 60, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 60 dividido por 5 vai dar 12. 12 vezes 4, 48. Tá? Então, sempre eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, tá? Então, o novo numerador ficou 48. Então, 4/5 é igual a 48 60avos. A gente já colocou todas as 3 frações com o mesmo denominador, encontramos o novo numerador e agora vamos comparar qual que é maior. Se os denominadores são iguais agora, ó, 60, 60 e 60, eu vou olhar no numerador. Qual que tem o maior numerador? 48, não é? 60avos. Então, essa fração é a maior. Essa fração não equivale a 4/5? Então, eu vou falar que 4/5 é maior. 4/5 é maior que... Depois do 4/5, qual que vem a maior?
3/4, olha, tá vendo? Porque essa não tem um numerador maior do que a de cima, que é 40. 45 maior que 40. Então, 3/4 é maior que 2/3. É maior que 3/4. Opa. É maior que 3/4, que é maior que 2/3. Ó, 4/5 é maior que 3/4, que é maior que 2/3, porque comparando aqui as frações equivalentes, né, todas têm o mesmo denominador, então eu vou olhar no numerador, qual que é maior? Esse daqui, 48/60, que equivale a 4/5. Depois vem 45/60, que equivale a 3/4, depois 40/60, que equivale a 2/3. Então, 4/5 é maior que 3/4, que é maior que 2/3. Certo? O sinal de maior, gente, ele é sempre virado, a boquinha dele é sempre virada para o lado do maior, tá? Ela é aberta para o lado do maior, tá? Então, quando a boca está aberta, a boca é sempre aberta para o lado do maior. Então, 4/5 maior que 3/4, maior que 2/3, tá? Por que eu coloquei 4/5 e não coloquei 48/60? Porque a fração que me deu para comparar é 4/5. Eu só achei a fração equivalente para igualar os denominadores, certo? Para ficar mais fácil da gente achar qual que é maior. Agora vamos para as atividades. Atividade 1. A bandeira do Aurora Futebol Clube é formada de 15 quadrados de mesmo tamanho, pintado com as cores branca, azul e amarela. Aqui está o desenho, ó. Foi dividido aqui em 15 quadrados de mesmo tamanho e tem quadrados aqui pintados com a cor branca, outros com a cor azul e outros com a cor amarela. Qual a fração que representa a porção da área da bandeira do Aurora Futebol Clube que deverá ser pintada de cor azul? Então, está pedindo a fração que deverá ser pintada de cor azul. A gente aprendeu que toda vez que eu vou escrever uma fração, embaixo, no denominador, a gente coloca o total de partes em que ela foi dividida. Qual foi o total de quadrados aqui que essa bandeira foi dividida? 15, não é? Não deu aqui? Falou que 15, que é formado de 15 quadrados de mesmo tamanho? Então, o total de quadrados que foi dividido foi 15. Então, 15 será o denominador. E embaixo, em cima, que é o numerador, está pedindo qual é a fração que representa a porção da área da bandeira que deverá ser pintada de cor azul. Em cima, eu vou colocar só o que tá me pedindo, que é o que deverá ser pintado de cor azul. Quantos quadrados que eu tenho de cor azul aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, em cima eu vou colocar 4, porque pediu de cor azul. Então, eu tenho a fração 4/15. A gente lê 4/15. Tá? Agora, atividade 2. Um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 84 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e bom preparo físico. Entre os candidatos, 2/3 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Esses 2/3, gente, 2/3 de quanto? Falou entre os candidatos. Quantos candidatos são? Quantos candidatos se inscreveram? 84. Desses candidatos, 2/3 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Então, olha, 2/3, vamos pegar o que o exercício está, os dados que o exercício está dando. 2/3 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados, né? 2/3 têm mais de 14. Tem mais de 14 anos e foram pré-selecionados, certo?
Então, 2/3. 2/3 de quanto? Do total de candidatos, não é? 2/3 do total de candidatos. O total de candidatos não foram 84 inscritos? Então, 84 inscritos. Então, 2/3 de 84, né? Para saber a quantidade de candidatos que têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados, eu vou achar 2/3 de 84. Quando eu estou achando a fração de uma quantidade, lembra que a gente viu agora mesmo? O que a gente faz? Eu vou multiplicar 2/3 vezes 84, porque eu estou achando quanto que é 2/3 de 84. Então, eu vou multiplicar 2/3 vezes 84. Quando eu estou multiplicando fração, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Como 84 é um número inteiro, é como se tivesse um 1 aqui embaixo dele, certo? E agora eu vou multiplicar 2 vezes 84. Quando eu estou multiplicando 2 vezes 84, eu vou fazer 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 168, certo? Agora eu passo o traço de fração e vou multiplicar o denominador com o denominador. 3 vezes 1, 3. Esse traço de fração, ele significa o quê? Uma divisão. Lembra que a gente viu que toda fração é uma divisão? Então, vamos fazer a divisão aqui, 168 dividido por 3. 168, fazer chavinha aqui para fazer a divisão. 168 dividido por 3. Primeiro eu vou pegar o 16. 16 dá para dividir por 3? Dá, porque o 16 é maior que 3. Então dá. Então vou colocar uma vírgulazinha aqui para mostrar que eu estou pegando o 16. Vou colocar até o 16 aqui de vermelho para mostrar que eu estou pegando ele. Quando eu estou dividindo 16 por 3, eu vou ver um número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 3, que vai dar 16 ou próximo de 16. Então, vai ser o 5. 5 vezes 3, 15. Porque o 6 vai passar, ó. 6 vezes 3, 18. Então, vai ser o 5. 5 vezes 3, 15. Aí, coloco o 15 aqui, passo o traço e vou subtrair. 16 menos 15. 16 menos 15 dá 1. E agora eu vou ver, quando eu subtrair 16 menos 15, sobrou 1. Tem algarismo para descer? Tem, olha, o 8 que eu não usei ele ainda. Então, eu vou colocar ele de vermelho aqui para mostrar que eu vou usar ele agora, que eu vou descer o 8. Descendo o 8, ele formou que número aqui com o resto? 18. 18 dividido por 3. Aí eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 3, que vai dar 18, ou próximo do 18. Vai ser o 6. 6 vezes 3, 18. Aí coloco 18 e subtrai agora. 18 menos 18, 0. Não tenho mais algarismo para descer, né? Já usamos o 8, já desceu o 8, não tem mais. Então, 168 dividido por 3 deu 56. Isso quer dizer o quê? Que 56 candidatos têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados, certo? Aí agora está falando dos pré-selecionados, um meio, quer dizer a metade, meio quer dizer metade, tem estatura igual ou superior à mínima exigida. Então, meio tem... Então, dos pré-selecionados, desses que foram pré-selecionados, dos 56 pré-selecionados, metade... Meio quer dizer metade, né? Metade dos pré-selecionados
tem a estatura mínima exigida. Então, vou abrir aqui. Então, esse aqui é metade. Peraí, vou apagar. Então, a metade dos pré-selecionados tem a estatura mínima exigida. Tem estatura mínima exigida. Então, a metade dos pré-selecionados. Quantos que foram os pré-selecionados? Os pré-selecionados não foram 56, não é? 56 tem mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Então, a metade de quanto? De 56. Então, meio de 56. Quando eu estou achando a metade de 56, eu estou pegando meio vezes 56, não é? Agora a gente vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 56, 56. Passo o traço de fração. Quando eu não tenho nenhum número aqui embaixo, no denominador, é como se tivesse que número aqui? 1, né? Então, 2 vezes 1, 2. Se eu for dividir 56 dividido por 2, vai dar 28. O resultado vai ser igual a 28, tá? A metade de 56 é 28. Então, 28 tem estatura mínima exigida, 28, certo? Agora, dos pré-selecionados, meio tem estatura igual ou superior à mínima exigida. E destes que têm a estatura igual ou superior à mínima exigida, 1/4 tem bom preparo físico. Destes 28, 1/4 tem bom preparo físico. Então, é 1/4 de quanto? De 28, não é? Então, 1/4 de 28, porque falou destes, 1/4 tem bom preparo físico. Então, 1/4 de 28 tem bom preparo físico. Como que eu acho 1/4 de 28? Multiplicando, não é? 1/4 vezes 28. Então, vamos fazer Então, vamos fazer aqui, ó. 1/4 vezes 28. Porque falou que destes 28, que tem a estatura mínima exigida, 1/4 tem bom preparo físico. Então, 1/4 de 28 tem bom preparo físico. Para achar 1/4 de 28, é a mesma coisa que 1/4 vezes 28. 1/4 vezes 28, certo? Quando eu estou multiplicando frações, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 28, 28. Passo o traço de fração. 28 é um número inteiro, não tem nenhum número embaixo dele aqui no denominador, mas é como se fosse 1. Todo número inteiro é como se o denominador fosse 1, né? Então, vamos multiplicar 4 vezes 1, 4. Esse traço de fração não significa uma divisão? Então, 28 dividido por 4. Qual o número que eu multiplico por 4 que dá 28? 7. 7 vezes 4, 28. Então, 7. Então, 1/4 tem bom preparo físico. Então, qual quantidade de candidatos selecionados pelo clube de futebol? 7, né? 7 candidatos, porque vocês viram que 2/3 tem mais de 14 anos. 2/3 de quanto? De 84, do total de candidatos. Aí deu 56.
Destes que têm mais de 14 anos, a metade, que é o meio, dos pré-selecionados tem estatura mínima exigida. Metade de quanto? De 56. Não foram 56 pré-selecionados? Então, metade de 56, meio vezes 56, 28. E depois destes 28, um quarto de 28 tem bom preparo físico. Então, um quarto de 28 deu 7. Então, o número de candidatos selecionados foram 7. A qual quantidade de candidatos selecionados pelo clube de futebol? Foram selecionados 7 candidatos. Foram selecionados 7 candidatos, certo? Agora vamos para a atividade 3. Carla, Silvia e Marta foram ao açougue comprar carne. Carla comprou 1/4 de quilograma, Silvia comprou 3/4 e Marta metade. Meio, né? Meio quilograma. Quem comprou a maior quantidade? Olha, para a gente comparar frações, essas frações elas têm numeradores diferentes. Olha, só 1/4 com meio que tem que tem numeradores iguais, não é? Mas aqui, 3/4 tem numeradores e denominadores diferentes. Então, para comparar essas frações, eu vou ter que achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores para transformar elas no mesmo denominador, certo? Quais são os denominadores aqui? Aqui é 4, 4 e aqui é 2, não é? Então, vamos achar um mínimo múltiplo comum de 4 e 2. 4 e 2, os denominadores. Então, vamos passar o traço vertical aqui, que eu vou dividir por fatores, por números primos. 4 e 2. Primeiro eu vou ver se eles dão para dividir pelo menor número primo. Qual que é o menor número primo que a gente tem? É o 2, não é? 4 e 2 são divisíveis por 2, porque são números pares. Então, vou colocar o 2 aqui e vou dividir. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Agora ainda dá para dividir por 2, dá? 2 dá para dividir por 2. Então, coloco o 2 aqui e vou dividir. 2 dividido por 2 dá 1 e repete 1. Quando eu tenho tudo 1, quando o resultado da divisão dá tudo 1, acabou a fatoração. E agora a gente vai multiplicar os números primos aqui que são os divisores. 2 vezes 2, 4. Então, aqui deu 4. O mínimo múltiplo comum vai ser o 4, certo? Então, o novo denominador das 3 frações vai ser o 4. Vou aumentar aqui e vou colocar primeira fração. Primeira fração que eu tenho é 1/4, né? 1/4. Primeira fração, 1/4. 1/4, gente, a gente tirou o mínimo, por quê? Porque as outras frações têm os denominadores diferentes. Então, a gente tira o mínimo para igualar os denominadores, certo? Essa fração 1/4, a gente tirou o mínimo múltiplo comum e achou que o mínimo é 4. Então, o novo denominador da fração vai ser o 4, certo? O novo denominador é o 4. Aqui essa fração, ela já tem denominador 4, não é? Então, continuou com o mesmo denominador, tá vendo? O denominador não mudou, porque o mínimo deu 4, ela continuou com o mesmo denominador. Então, se ela continuou com o mesmo denominador, o numerador também vai ser o mesmo. Então, vai ser igual a 1 mesmo, não vai mudar, certo? Por quê? Porque o denominador dela não mudou. Opa! O denominador dela não mudou, então ela vai continuar com o numerador 1 mesmo, certo? Agora vamos ver a outra fração, 3/4. O 3/4 também não mudou,
Tá vendo? 3/4. 3/4. Tirando o mínimo deu 4, não é? Então, o novo denominador da fração vai ser o 4. Só que essa fração continuou com o mesmo denominador, que é o 4. Então, se não mudou o denominador, o numerador também vai continuar o mesmo, que é 3. Certo? Então, ficou a mesma fração. Porque se o denominador é igual, tá igual a outro, o numerador também é igual. Agora, vamos ver a outra fração. Qual que é a outra fração? Meio. Meio. Essa fração aqui, o denominador dela é 2, não é? Agora, como a gente tirou o mínimo deu 4, o novo denominador dela vai ser o 4. O denominador é o que fica embaixo, ó. O novo denominador é o 4. Mudou, não mudou? O denominador era 2, agora passou a 4. Se o denominador mudou, o numerador também vai ser outro. Como que eu vou saber qual que vai ser o numerador? Eu vou pegar essa fração, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, certo? Então, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Né? Então, 2 vai ser o novo numerador. Então, quando o denominador muda, o numerador também vai mudar. Para saber qual vai ser o novo numerador, a gente divide pelo de baixo, pega o novo denominador, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Agora, eu tenho todas elas com os denominadores iguais, não tem? Todas têm o denominador 4. Aí está perguntando, quem comprou a maior quantidade? Então, vamos lá, ver qual fração que é maior. Se os denominadores são iguais, a gente vai olhar no numerador. Qual tem o numerador maior? 3/4, né? Então, quem comprou a maior quantidade foi que comprou 3/4. Quem comprou 3/4? Silvia, ó, Silvia 3/4. Então, quem comprou a maior quantidade foi a Silvia. Então, coloca a resposta, Silvia. Silvia comprou a maior... Opa, coloquei isso. Silvia comprou a maior quantidade, né? Porque ela comprou 3/4 e a gente viu que 3/4 é a maior, tá? Aí agora, vamos para a letra B aqui, que tem outra pergunta. E a menor? Quem que comprou a menor? Vamos ver qual que é a menor. Olha, vamos comparar. Os denominadores são 4. Eu vou olhar o numerador. Qual que é menor? É o 1, né? 1/4. Quem que comprou 1/4? Carla comprou 1/4. Então, a Carla comprou 1/4. Então, quem comprou a menor foi a Carla. Então, a resposta, Carla. Certo? Então, gente, por hoje a nossa aula está encerrada. Espero que vocês tenham entendido. Essas atividades que eu dei são atividades bem parecidas com a do PET, mas tem um pouco diferente, são um pouco diferentes, tá? Para vocês fazerem as atividades do PET sozinho. Eu dei parecido o exemplo para vocês conseguirem fazer sozinhos as atividades, tá? Então, até a próxima aula. Tchau para vocês.